E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo pro canal. Hoje vamos reagir ao programa Jogo Aberto. Vamos ver tudo que ele tem para falar sobre a novidade do Flamengo nessa semana que está muito movimentada. Sobre Jorginho, que chegou na sexta. Vamos ver tudo o que eles acham sobre essas novas contratações. Mas antes de tudo, clique em gostei, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. Flamengo! Amanhã a equipe carioca embarca para os Estados Unidos, vai disputar a Copa do Mundo de clubes e está movimentando o mercadão da bola com a contratação do Jorginho, que já apareceu inclusive no bid. Da hora. Nesta quarta, o Flamengo embarca para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Assim como já aconteceu em outras viagens importantes da equipe, a torcida prepara uma festa para recepcionar os atletas na chegada ao aeroporto. A programação é que o elenco deixa a concentração no Ninho do Urubu por volta das 8h30 da noite, com viagem prevista para as 11 horas. Hoje a equipe fez o penúltimo treinamento antes do Mundial. Durante as atividades, Felipe Luiz busca alternativas para escalar Jorginho. Enquanto isso, o futuro de Gerson segue indefinido. A minha posição que eu me sinto mais confortável é aquela de 5 para poder ajudar na construção, na saída de trás, para poder quebrar a pressão do adversário e facilitar assim o jogo dos meus companheiros, mas sem problema nenhum de jogar como segundo volante também. Me sinto super confortável nas duas posições. Quanto ao capitão, mesmo se for vendido para o Zenit, a participação no Mundial está garantida. Nesse momento, a tendência é que a equipe russa pague a multa do volante, que gira na casa dos 25 milhões de euros, o equivalente a 157 milhões de reais. Em coletiva com os jornalistas na tarde de ontem, Ancelotti também comentou a possível transferência do meio-campista da seleção. Sí, hemos hablado de este tema, he hablado con él, y obviamente es una decisión absolutamente personal que no afecta a las decisiones que nosotros vamos a tomar cuando empezará el Mundial, sea lo que sea el campeonato. Si él va a jugar a Rusia, lo evaluaremos en el campeonato de Rusia, como intentaremos de evaluar todos los jugadores que están en todos los campeonatos, y que son muchos, son muchísimos. A atualização do departamento médico também interessa a Felipe Luiz. Nesta segunda, Plata voltou a treinar no gramado com os companheiros. O atacante se recupera de um edema ósseo no joelho direito. E a expectativa é contar com o atleta já para a estreia da competição. As inscrições para o Mundial se encerram hoje. Mesmo assim, o Flamengo segue no mercado visando a janela de transferências de julho. A negociação com o Carrascal foi formalizada. A diretoria carioca ofereceu 12 milhões de euros, o equivalente a 76 milhões de reais, pelo meia colombiano de 27 anos, e aguarda uma resposta do Dinamo Moscou. Outro nome que surge no radar é o atacante suíço Okafor, de 25 anos, que pertence ao Milan. Revelado pelo Basel, o jogador teve passagem pelo Red Bull Salzburg antes de ser vendido para a equipe italiana. Sem contar com esses atletas, o Flamengo estreia no Mundial segunda-feira na Filadélfia contra o Esperance da Tunísia, às 10 horas da noite. Bom, aqui está a vida do Flamengo nessa primeira fase da Copa do Mundo de Clubes. Lembrando que o primeiro adversário é o Esperance, aí depois, no dia 20 de junho, o Flamengo tem esse compromisso dificílimo contra o Chelsea. E aí no dia 24 de junho, o Los Angeles FC é o adversário do Mengão. Então, o que esperar desse Flamengo nessa competição? É um grupo, na opinião de vocês, complicado, médio ou fácil, hein, Cicinho? Renata, a estreia do Flamengo enche o torcedor flamenguista de esperança, né? De esperança, porque você poder estrear, né, frente a uma equipe que não tem tradição, pelo menos a gente não conhece, uma equipe da Tunísia. E assim, na minha opinião, o Flamengo é o time brasileiro que chega em melhores condições para jogar de igual para igual com qualquer time, até com o PSG.
Eu falo o quê? Pelos jogadores cascudos que tem, pelo treinador Filipe Luís, que teve a sua carreira na Europa, entende muito de futebol europeu e que é um excelente treinador, com jogadores na seleção brasileira, seleção do Uruguai. Então, assim, o Flamengo é um time que eu acredito que vai classificar tranquilamente e olhe lá se não classificar em primeiro lugar. Olha, confiança do Cicinho. Edu Dracena, você vai na mesma linha? Não, eu vou um pouco mais difícil, eu acho que é mediano. Até porque o Cicinho falou, a gente não conhece o futebol, então de repente pode ter surpresa. A gente já viu vários times surpreendendo outros, né, com mais qualidade, então o futebol já te proporciona isso, Renato. Então por isso que o Flamengo tem que entrar atento, não só o Flamengo, mas todos, o Palmeiras, o Botafogo, até porque os times que estão ali são times que fizeram por onde estar ali, né, conquistaram vagas, né, ganhando títulos ou até mesmo ganhando essa oportunidade pelo ranking. Então, eu acho que tem que estar atento, sim. É claro que o Flamengo é um time muito forte, o Filipe Luís ainda mais chegando jogadores importantes, o próprio Jorginho chegando agora, com certeza potencializa muito mais a equipe do Flamengo. Mas eu vejo que é um grupo também mediano. O bicho-papão aí é o Chelsea nesse grupo, mas dá para ganhar, por exemplo, do Esperance e também do Los Angeles, Ronaldão. O Edu não acordou ainda, não é possível. Ele não acordou. Você até parece que está vivendo agora. Tá viajando, É que o Flamengo da Libertadores tropeçou no Central Córdoba. Mas o Los Angeles Lisboa é o Lakers. Esse aí, o Los Angeles. O primeiro jogo, nós irmão. vimos aí o confronto que teve. Que é isso, velho? Tá. Se o Flamengo não passar em primeiro aí e vai bater com o Chelsea. Só bater com o Chelsea. Mas dá pra tirar uma casquinha do Chelsea. O Corinthians tirou. Palmeiras quase ganhou do Chelsea. O Corinthians tirou a casquinha do Ronaldo, Chelsea. aquele Chelsea era lá em 2012, a gente tá em 2025. Mas ninguém venceu depois disso. Então, deixa eu falar. Era pra ser Tem que tirar. goleado, O Flamengo tem time pra tirar a casquinha do Chelsea, arrebentar o Esperança pra acabar com a esperança de vez. E o Los Angeles, vão brincar de jogar bola. É os 5. Então o Flamengo passa em primeiro aí. Já vamos falar na sequência do Fluminense, que está nos Estados Unidos, preparação a todo vapor. Mas só um sim ou não, o Gerson deve aceitar a proposta do Zenit ou ficar no Flamengo? Deve sair sim ou não? 3 vezes mais uma... Tchau, Gerson, tchau. Vai ser feliz, menino. Eu não iria. Você não acordou, Eu também não. Eita, nossa, hein? O cara ganha um salário ótimo aqui no Brasil, tá no seu país, vai jogar, chutar gelo lá na Rússia. Eu era pobre de marré, não aceitei uma proposta da Rússia quando era jogadorzinho. O Gerson tá com o bolso cheio de dinheiro. Não é pelo dinheiro, é pelo futebol dele também. Que Pra seleção brasileira também, vai... Pela carreira em si. Agora, quem já foi, Fluminense, está nos Estados Unidos, se preparando com tudo. E o Flamengo, por outro lado, está com interesse num atacante suíço do Milan, segundo o ge.globo.com, tá? O nome dele é Noah Okafor, atacante suíço, 25 anos, pertence ao Milan, estava emprestado ao Napoli, é um dos nomes observados pelo scout lá do Flamengo, e o Flamengo já está avaliando, segundo a reportagem, apresentar uma proposta. Reportagem do GE, por Letícia Marques, tá? Então, o Okafor atua como segundo atacante pelos lados do campo, né? O Flamengo estava procurando jogador pelos lados do campo, especialmente pela esquerda. Foi revelado pelo Basel da Suíça e depois se transferiu para o Red Bull Salzburg, na Alemanha, e ficou 4 temporadas antes de ir para o Milan e depois emprestado para o Napoli. No Salzburg, ele fez 110 jogos e 34 gols, mais ou menos, né? Ele fez 53 partidas no Milan e fez 7 gols. Fraco, na minha opinião. O Okafor chegou ao Napoli em fevereiro deste ano, atuou em apenas 4 partidas, saindo todas do banco e não fez gol. Agora não dá para entender. O Napoli pega o cara, não põe o cara para jogar, não dá para entender também, né? Então, sei lá. E o empréstimo para o Napoli chega ao fim neste mês, agora dia 30, e o GE apurou que o jogador não deve ficar no Milan. O Flamengo sondou a situação do atacante, mas ainda não fez a movimentação oficial para a contratação desse jogador, tá? A informação inicialmente foi divulgada pelo portal turco Rabona Digital. Que nome, né? Rabona Digital. Ai. Em janeiro de 25 foi noticiado que o jogador não foi aprovado no exame médico do RB Leipzig. Por isso que não foi para transferência. Tem que investigar melhor então o que está acontecendo, né? Aí traz para o Flamengo,
É que nem lá no Paulinho, no Parmeira, né? Aí o Bapo vai ter que falar. Não é que nem a Leila, né? Flamengo não é departamento médico, que nem a Leila, né? No Palmeiras não é departamento médico. Vamos que vamos. E o Carrascal? O Flamengo formalizou a proposta para tirar o Carrascal lá do Dínamo, tá? A investida pelo colombiano de 27 anos foi de 12 milhões de euros, incluindo bônus e metas de contrato. Mas o time lá, daquele lugar lá, não posso falar o nome, né, da RUSSIA, não aceitou, tá? Só que agora o Flamengo fez uma outra proposta, né? Em resposta à primeira oferta apresentada pelo Flamengo, o Dínamo exigiu 15 milhões de euros, tá? Para liberar o Jorge Carrascal. Porém, com a nova oferta flamenguista, que foi uma nova, né? Fizeram 15 milhões e o Flamengo entrou com uma nova proposta e parece que gostaram da contraproposta do Flamengo. O que o Flamengo fez? Ofereceu 12 milhões e meio de euros, né? Fixos, pá, de cara, e mais 1 milhão e meio por bônus, né? Aí os detalhes com o Jorge Carrascal já estão acertados, falta só convencer o Dínamo lá de Moscou para o Flamengo ter o jogador. Vai ser difícil para o Mundial? Quase impossível, né? Hoje é dia 9, a não ser se der uma reviravolta muito rápida aí. E o Flamengo amanhã, no dia 10 de junho, consiga registrar o Carrascal. Mas o Flamengo está de olho no decorrer, né? Na continuação da temporada, por esse jogador, já entendendo que já está muito em cima da hora mesmo para vir algum jogador aí pro Mundial. Por enquanto veio o Jorginho, né? Vamos ver, de repente, essa noite, madrugada, ou agora mesmo já deve estar de repente noticiando alguma coisa. Tem que dar uma olhada aí. Beleza? O que você acha? Coloca no comentário a sua opinião. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Ó, galera, no último treino da seleção brasileira para se preparando para pegar o Paraguai, o técnico Ancelotti, que inclusive faz aniversário nessa terça-feira, 66 anos, parabéns ao italiano. Espero que ele consiga uma vitória e já uma classificação, porque sim, a seleção brasileira pode conseguir a classificação para a próxima Copa do Mundo já nessa terça-feira, se vencer o Paraguai e o Uruguai vencer a Venezuela. Então, tomara que ele dê, o aniversário dele, mas tomara que ele dê esse presente para todo o povo brasileiro. E ele esboçou 3 mudanças em relação ao time titular que ele mandou contra o Equador. Quem saiu do time nessa última atividade? Gerson, Estevão e Richarlison. Quem entrou? Gabriel Martinelli, Rafinha e Matheus Cunha. E aí a provável escalação tem Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alex, que é o zagueiro, tá? Que é o Alexandre, mas agora quer ser chamado de Alex. Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, inclusive. E aí o meio de campo sendo formado por Casimiro, Bruno Guimarães, Rafinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Vinícius Júnior, a dupla de ataque. Se o Gabriel Martinelli atuar pela ponta esquerda, eu não vejo nenhum problema. Porque no jogo contra o Equador, o Ancelotti acabou botando o Martinelli durante o segundo tempo para jogar do lado direito, onde ele não rende nada. Agora, o Martinelli pela ponta esquerda me agrada muito bem. E para mim o Rafinha tem que ser titular mesmo, é o melhor jogador brasileiro em atividade no momento, está jogando muita bola com a camisa do Barcelona e nada justifica a manutenção do Bruno Guimarães. É um jogador que para mim não está justificando, inclusive, não só a titularidade, mas até mesmo a convocação. Porque eu acho que o João Gomes poderia estar na frente dele, do Wolverhampton, o próprio André, que embora estivesse suspenso para o jogo contra o Equador, poderia ser convocado, como aconteceu com o Rafinha também. Mas enfim, é o Ancelotti que está começando agora o trabalho dele, torcer para a seleção brasileira. Vamos falar agora de Flamengo, galera, porque o Flamengo tem 4 jogadores que podem assinar pré-contrato daqui a 20 dias, a partir do dia 1º de julho. São eles, Varela, Matheus Cunha, Cleiton e Pablo. Vamos lá, sobre Varela, já expliquei aqui, mas para a nossa audiência rotativa. Está tudo encaminhado para ele assinar a renovação de contrato. Não aconteceu porque o empresário que viria ao Brasil, ao Rio de Janeiro, se encontrar com o Flamengo, teve um problema sério de saúde, não conseguiu vir ao Brasil. O empresário dele é estrangeiro. E aí o empresário dele,
que é o mesmo do Enzo, do Chelsea, vai para os Estados Unidos acompanhar o Enzo pelo Chelsea, vai acompanhar o Varela também, e aí ele junta a fome com a vontade de comer e se reúne com o José Boto, dirigente do Flamengo. Mas está tudo apalavrado para ele renovar o contrato, ele quer continuar, o Flamengo quer continuar com ele, e assim o acordo vai ser feito em breve, novo vínculo até dezembro de 2027. Matheus Cunha, um jogador que está sendo pouco utilizado, o goleiro, assim, o Flamengo não tem expectativa de renovar com ele, também é um jogador que, se ele não quiser ficar e sair em dezembro, para o Flamengo está tudo bem também. Não é um jogador que a diretoria olha e fala assim, nossa, temos que ficar com ele como é o Varela. E eu acho até que está certo, tá? Porque eu acho que o Matheus Cunha, se o Rossi não jogar, Matheus Cunha jogar, a discrepância, o nível técnico é muito grande. Eu sempre falei isso aqui, nada contra o Matheus Cunha, mas para mim não é jogador para ser reserva imediato do goleiro Rossi. Pelo contrário, repito, o nível cai bastante quando o Rossi não está à disposição e o Matheus Cunha que joga. Os outros dois jogadores são zagueiros, o Cleiton e o Pablo. O Cleiton, os empresários que são do escritório do Juliano Bertolucci, já avisaram o Flamengo que não querem renovar. O Flamengo até procurou, demonstrou interesse em renovar, mas os empresários, e tá tudo bem, acho até que tá certo, porque o jogador é sempre elogiado, mas nunca tem continuidade, nunca tem o número de jogos ali para ele poder demonstrar o futebol dele. E é um jogador raro de achar no mercado aí, cara. Zagueiro canhoto, uma boa saída de bola, faz também a lateral esquerda. E aí os empresários já avisaram que não desejam renovar. O Benfica é um clube que quer a contratação desse jogador. Resta saber se ele vai ficar até dezembro, sair de graça, ou se o Flamengo vai conseguir uma negociação agora nessa janela de transferência e acaba mantendo o percentual desse jogador para futura venda. E o Pablo, vocês já sabem, não faz nenhuma dificuldade, nenhum esforço em sair, pelo contrário, na próxima janela de transferência os empresários vão trazer propostas de empréstimo, com o Flamengo pagando grande parte do salário para ele poder jogar o segundo semestre. Caso o Flamengo não aceite, ele vai continuar treinando separado, usando academia e ganhando um alto salário, repito, de jogador que decide jogo. A culpa não é do Pablo, a culpa não é dessa atual gestão, a culpa, na ocasião, foi da diretoria, junto com Paulo Souza, o treinador que pediu a contratação, porque, tal como aconteceu com Alan, com o Sampaoli, na ocasião, Paulo Souza queria muito o zagueiro Pablo. Então, não tem como também culpar a diretoria, que estava montando o elenco em cima do desejo do atual treinador, na ocasião, obviamente, que era o Paulo Souza. Pessoal, mercado da bola, Carrascal, o Flamengo não aumentou proposta, pelo contrário, continua a negociação, mas não teve isso de Flamengo oferecer 13, nada disso. Continua sendo 10 milhões de euros, mais 2 milhões em bonificação, podendo totalizar aí 12 milhões, que dá em torno de 80 milhões de reais, se eu não estiver enganado. Quer ver? Vou até fazer uma conta rápida aqui, 80, vamos lá, 12 vezes 6,40, que é a cotação do dólar do dia aí. Dá 76, beleza, vamos arredondar para cima, 80 milhões de reais, você bota aí pagamento de imposto, 80 milhões de reais. Essa é a proposta oficial do Flamengo até o momento. Podemos chegar a esse valor, né? Se ele bater as metas. Então, só atualizando essa situação, porque muita gente está me perguntando. E sobre outro jogador, que é o Noah Okafor, que o Flamengo tem o desejo de contratar, o Milan avisou que quer 15 milhões de euros, dá em torno aí de 96 milhões de reais, mais ou menos, é isso? Vamos lá, fazer a conta rápida aqui, 6,40 vezes 15, olha quanto vai dar, hein? 96, caraca, acertei, 96 milhões de reais na cotação de hoje. O Milan quer isso, será que vale a pena? É isso que eu quero saber de vocês, vale a pena pagar esse valor pelo o atacante suíço de 25 anos, Noah Okafor, que tem um histórico que chama atenção de lesões e já foi reprovado em um exame médico por estar acima do peso? Quero a opinião de vocês. Tamo junto, galera. Forte abraço. Então, galera, como vimos aí, chegamos a mais de fim de vídeo aqui no canal. E vamos um pouco, das atualizações do Flamengo nesses dias que andou acontecendo. Vimos, que o Flamengo quer contratar alguns reforços para o seu time. Um deles, é Carrascal, que o Flamengo quer contratar para ajudar o Flamengo, nessa temporada. O Flamengo, continuou com sua proposta do início
e não aumentou a sua proposta, né? E nisso fica à disposição dele aceitar ou não. Será que ele vai aceitar? Vimos também, né, um pouco da situação de Pablo, né? Como vimos, Pablo, ele tá no Flamengo, mas não tá sendo usado pelo treinador. E ele, né, também não, o Felipe Luiz também não pretende usá-lo. Disse que tá vindo proposta para ele, né, para ele ser emprestado, para que ele possa jogar em outros times emprestado. E aí, o que vocês acharam desses novos reforços do Flamengo que estão prometendo vir? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. E chegamos a mais de 20 vídeos aqui no canal. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.